Vamos começar pela molécula de água. O hidrogênio, em seu último nível, possui um elétron, já o oxigênio possui 6. A somatória desses elétrons são 8, visto que existem 2 hidrogênios na molécula. O oxigênio é o átomo central e os 2 hidrogênios são seus ligantes. Entre o central e cada um dos seus ligantes existe um par de elétrons. A diferença destes 4 para os 8 são 4. Visto que os hidrogênios não completam o octeto, estes 4 elétrons remanescentes pertencerão única e exclusivamente a este átomo de oxigênio. Fórmula estrutural. Na fórmula estrutural, os pares de elétrons ligantes são substituídos por traços, enquanto os deslocalizados continuam sendo representados por pontos, contando domínios a fim de que descobramos a geometria da molécula da água. 1 domínio, 2, 3, 4. Como o átomo central realiza 4 domínios, ele precisou hibridizar 4 orbitais puros, quais sejam um S com 3 P's. Vamos preencher os orbitais puros do oxigênio com seus 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A hibridização ocorreu entre um S e os 3 P's, formando 1, 2, 3, 4 orbitais hibridizados na modalidade sp3, pois são provenientes da combinação de um S com mais 3 P's. São os mesmos 6 elétrons que estão ocupando esses orbitais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estes 2 orbitais hibridizados são chamados de ligantes, porque se ligam aos átomos de hidrogênio. Já estes 2 são os antiligantes. 4 orbitais híbridos nos remetem à figura de um tetraedro. Um hidrogênio, outro hidrogênio, o oxigênio. Os 2 domínios antiligantes, cada qual com os elétrons emparelhados. Vou aqui representá-los também. Cada ligação entre oxigênio e hidrogênio ocorreu devido à sobreposição frontal entre um orbital hibridizado sp3 do oxigênio com um orbital puro do hidrogênio. Estes pares de elétrons deslocalizados são os responsáveis pela aproximação entre essas duas ligações, diminuindo o ângulo de 109 graus e 50 minutos, o ângulo esperado em 109 graus e 50 minutos, para 104 graus e 50 minutos. A geometria da molécula da água é uma geometria angular. A segunda molécula é a molécula da amônia. O nitrogênio possui 5 elétrons em seu último nível, já o hidrogênio possui apenas 1. A somatória desses elétrons é igual a 8, pois existem 3 hidrogênios. O nitrogênio é o átomo central, seus ligantes são os hidrogênios. Um par de elétrons entre o central e cada um dos ligantes. A diferença para 8 são 2, nenhum hidrogênio completa o octeto. Estes 2 elétrons remanescentes são os elétrons deslocalizados que pertencem apenas ao nitrogênio. Fórmula de Lewis. Na fórmula estrutural, os pares de elétrons ligantes são substituídos por traços. Já os elétrons deslocalizados continuam sendo representados por pontos. Contando domínios: 1, 2, 3, 4.
Com 4 domínios, o nitrogênio precisou fazer a hibridização entre o seu orbital s puro com os seus outros 3 puros. Vamos ilustrar a situação antes da hibridização. 2, 3, 4, 5, porque são 5 os elétrons no último nível. Um S com 3 P's. 1, 2, 3, 4. 4 orbitais hibridizados em sp3. E os 5 elétrons dispostos nesses orbitais híbridos. 4 domínios nos remetem à figura de um tetraedro. Aqui estão os átomos de hidrogênio, aqui o átomo de nitrogênio, o seu domínio antiligante, o par de elétrons deslocalizado, a ligação entre o nitrogênio e o hidrogênio ocorre com o orbital hibridizado em sp3 do nitrogênio, com o orbital puro S do hidrogênio, e este par de elétrons é o responsável por aproximar estas ligações, reduzindo o ângulo esperado de 109 graus e 50 minutos para 107 graus e 40 minutos. A geometria da amônia é uma geometria piramidal. Geometria piramidal. Terceira molécula, hidreto de berílio. O berílio possui apenas 2 elétrons em seu último nível, já o hidrogênio, 1 elétron. A somatória desses elétrons resulta em 4, pois 2 vezes 1 mais 2 são 4. O átomo central é o átomo de berílio. Os seus ligantes são os 2 hidrogênios. Um par de elétrons entre o central e cada um dos ligantes, resultando em 4 elétrons, todos os que tínhamos a fim de fazer as ligações. Agora vamos fazer a fórmula estrutural para esta molécula. O par de elétrons ligantes é substituído por um traço. Contando domínios, um domínio mais um, 2 domínios. 2 domínios, o berílio, como está associado a 2 domínios, ele precisou fazer a hibridização entre os seus orbitais S e P puro, a fim de que se ligasse com cada um desses hidrogênios, distribuindo os 2 elétrons do berílio antes da hibridização. Ambos estão localizados no subnível S. Ocorreu então a hibridização entre um S e um P, originando 2 orbitais híbridos na modalidade sp. Os elétrons foram assim acomodados. Esses orbitais resultantes querem ficar o mais distantes possíveis. Portanto, assumem orientações contrárias. Vamos então desenhar aqui o berílio, um hidrogênio e o outro hidrogênio. O ângulo que separa essas duas ligações é de 180 graus. E cada ligação dessa foi proveniente da sobreposição frontal entre um orbital hibridizado sp do berílio com um orbital s puro do hidrogênio. A geometria da molécula é linear. Quarta molécula, tricloreto de boro. O boro, em seu último nível, apresenta 3 elétrons. Já cada cloro, 7 elétrons. A somatória de todos esses elétrons presentes nas últimas camadas são 3 vezes 7, 21, com 3, 24 elétrons. O boro é o átomo central, seus ligantes são 3 cloros.
um par de elétrons entre o central e cada ligante, completando o octeto de cada ligante. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. O boro é uma exceção à regra do octeto. Ele é um átomo estável, mesmo com 2, 4, 6 elétrons em seu último nível, representando a estrutural sem a preocupação com a geometria. Cada par de elétrons compartilhado, representado por um traço. Número de domínios relativos ao átomo central: 1, 2, 3. O boro, portanto, precisou fazer a hibridização entre o seu orbital s puro com 2p puros, a fim de que se ligasse com os 3 cloros. Então, esses 3 elétrons estavam assim dispostos, 2 no subnível S e 1 no P. Houve a hibridização entre 1s e 2p's. 1s e 2p's. Promovendo a formação de 3 orbitais híbridos na modalidade sp2, distribuindo os elétrons nesses orbitais hibridizados. 3 orbitais querem ficar o mais distante possível. Assim, eles estão orientados, direcionados para os vértices de um triângulo equilátero: o boro, cloro, o cloro e o cloro. O ângulo que separa essas ligações é de 120 graus. Cada uma dessas ligações é proveniente da sobreposição frontal do orbital sp2 do boro com um orbital p puro do cloro. A molécula tem geometria trigonal plana. Geometria trigonal plana. Quinta molécula: Metano. O carbono possui 4 elétrons em seu último nível, o hidrogênio apenas 1. A somatória desses elétrons presentes na última camada corresponde a 8, pois 4 vezes 1, 4, com mais 4, 8. O carbono é o átomo central, os hidrogênios são seus ligantes. Um par de elétrons entre o central e cada um desses ligantes. Deste modo, todos os 8 elétrons destinados às ligações já foram utilizados nesta fórmula de Lewis. Agora a fórmula estrutural. Cada par de elétrons é representado por um traço. Contando domínios: 1, 2, 3, 4. 4 domínios para o carbono significa que ele fez a hibridização entre seu orbital s e 3 orbitais p. Vamos representar os elétrons antes da hibridização. São 4. 1, 2, 3, 4. 1s3p's, originando 1, 2, 3, 4 orbitais hibridizados na modalidade sp3, inserindo os 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. 4 orbitais, 4 domínios, nos remete à figura de um tetraedro. Os hidrogênios, os 4 hidrogênios, todos ligados ao carbono. Cada uma dessas ligações carbono-hidrogênio é proveniente da sobreposição de um orbital híbrido sp3 do carbono com um orbital s do hidrogênio. O ângulo que separa cada uma dessas ligações é de 109 graus e 50 minutos. E a geometria do metano é a geometria tetraédrica. Geometria tetraédrica.
Hexafluoreto de enxofre. O enxofre ele possui 6 elétrons em seu último nível. Já o flúor possui 7. O somatório desses elétrons são 7 vezes 6, 42, com 6, 48 elétrons. O enxofre é o átomo central. Os átomos de flúor são seus ligantes. Agora vamos colocar o par de elétrons entre o central e cada um dos ligantes, completando o octeto dos ligantes. Neste trabalho, foram utilizados 8, 16, 24, 32, 40, 48 elétrons. O enxofre encontra-se não só com o octeto completo, mas sim com 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons em seu último nível. Vamos representar a fórmula estrutural sem preocupação com a geometria. Contando os domínios do átomo central. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O enxofre, a fim de se ligar com esse 6-flúor, ele precisou fazer a hibridação entre os seus orbitais puros S, os 3p e 2 orbitais D, distribuindo os elétrons do enxofre nos outrora orbitais puros 2, 3, 4, 5, 6. A hibridação 1s, 3p e 2 destes D vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orbitais puros, quando hibridizados, originam 6 orbitais híbridos. Qual tipo de hibridação? S, P, 3, D2. Preenchendo os orbitais híbridos com 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 orbitais híbridos, a fim de que as forças de repulsão sejam as mínimas possíveis, cada um deles quer ficar apontado, direcionado para um vértice de um octaedro. Um flúor, o outro, mais um, o outro e mais um. Aqui no centro se encontra o núcleo do átomo de enxofre. Vamos agora para as angulações. Estas duas ligações no plano deste quadrado estão separadas por um ângulo de 90 graus. Já qualquer uma dessas 4 ligações que se encontra neste plano está separada da outra perpendicular ao mesmo por também um ângulo de 90 graus. Essas ligações do enxofre com o flúor aconteceram pela chamada sobreposição alinhada, também dita como sobreposição frontal, entre orbitais hibridizados na modalidade sp3d2 do enxofre com orbitais p puros do flúor. A geometria do hexafluoreto de enxofre é a chamada octaédrica. Geometria octaédrica. Sétima molécula, pentacloreto de fósforo. O fósforo possui em seu último nível 5 elétrons. Já o cloro possui 7. O somatório dos elétrons do último nível, 7 vezes 5, 35, com 5, 40 elétrons. Átomo central, fósforo. Seus ligantes, cloro, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Os pares de elétrons a fim de conectar o central a cada um dos seus ligantes. Completando o octeto dos ligantes.
Quantos elétrons já foram utilizados na construção da fórmula de Lewis? 8, 16, 24, 32, 40, todos o que nós tínhamos no início. O fósforo não só completou o octeto, como ele apresenta 2, 4, 6, 8, 10 elétrons em seu último nível. Fórmula estrutural sem se preocupar com a geometria da molécula. Contando domínios do átomo central. 1, 2, 3, 4, 5. 5 domínios. O fósforo, a fim de se ligar com estes 5 cloros, ele precisou fazer a hibridização entre 5 orbitais puros, quais sejam um S, 3P e um D. Alocando os elétrons do fósforo nos orbitais presentes em seu último nível. 1, 2, 3, 4, 5. Fazendo a hibridização entre um S, 3P puro e um D. 5 orbitais puros, 1, 2, 3, 4, 5 orbitais híbridos na modalidade sp3d. 5 elétrons assim distribuídos nesses orbitais híbridos. 5 domínios, 5 orbitais hibridizados, a fim de que eles fiquem o mais distante possível. Cada um deles deve estar apontado, direcionado para os vértices de uma bipirâmide trigonal. Um átomo de cloro, outro, outro, outro e outro. E aqui no centro deste triângulo, o fósforo. Os ângulos que separam estas 3 ligações contidas no plano do triângulo são ângulos de 120 graus. Já qualquer ligação do plano está afastada da ligação perpendicular ao mesmo por um ângulo de 90 graus. Estas ligações, todas estas 5, são constituídas pela sobreposição alinhada de um orbital hibridizado do fósforo em sp3d. Então, fósforo com um orbital P puro do átomo de cloro. A geometria do pentacloreto de fósforo é uma geometria bipiramidal trigonal. Geometria bipiramidal trigonal. Oitava, tricloreto de arsênio. O arsênio possui 5 elétrons em seu último nível, já o cloro, 7. O somatório de todos esses elétrons corresponde a 3 vezes 7, 21, com 5, 26 elétrons. O átomo central é o arsênio e os 3 cloros são os seus ligantes. Par de elétrons entre o central e seus ligantes, completando o octeto dos ligantes. Neste intento, já foram utilizados 8, 16, 24 elétrons. A diferença para os 26 são 2. Estes 2 elétrons devem ser inseridos como par de elétrons deslocalizados, único e exclusivamente aqui para o arsênio. Deste modo, o arsênio completa o seu octeto, 2, 4, 6, 8. A fórmula estrutural sem pretensão com a geometria da molécula. Contando domínios. 1, 2, 3, 4. O arsênio, a fim de que se ligasse com esses 3 cloros, precisou fazer a hibridização entre seus orbitais puros 1s com 3p's.
Os elétrons outrora estavam assim distribuídos. A hibridização 1s com os 3 P's, originando então 4 orbitais hibridizados na modalidade 4sp3, inserindo os elétrons 1, 2, 3, 4, 5. Os orbitais eles querem ficar o mais distante possível. A figura que remete à acomodação desses 4 orbitais separados por um ângulo maior possível é um tetraedro. Um cloro, o outro cloro, o outro cloro. E este orbital aqui, que corresponde ao domínio antiligante, que contém os 2 elétrons emparelhados. Cada uma dessas 3 ligações correspondem à sobreposição alinhada de um orbital hibridizado do arsênio em sp3 com um orbital p puro do cloro. Este par de elétrons deslocalizado, ele é o responsável por aproximar estas ligações para um ângulo de 107 graus e 40 minutos. A geometria é a geometria de uma pirâmide, geometria piramidal. A nona molécula é o tetrafluoreto de enxofre. O enxofre com seus 6 elétrons no último nível, o flúor com 7. O somatório destes elétrons resulta em 7 vezes 4, 28, com 6, 34 elétrons. Enxofre é o átomo central. Aqui estão seus 4 ligantes. O par de elétrons entre o central e cada um desses ligantes, e completando agora o octeto dos ligantes. Contabilizando os elétrons já utilizados, 8, 16, 24, 32. A diferença são de 2 elétrons. Estes 2 elétrons devem ser dispostos na eletrosfera do enxofre. É um par deslocalizado do enxofre. Fórmula estrutural sem pretensão de geometria. Contando domínios do átomo central. 1, 2, 3, 4, 5. O enxofre, a fim de se ligar com estes 4 flúors, ele precisou fazer a hibridação de 5 orbitais puros, quais sejam um S, 3P e um D. 6 elétrons outrora, em seus orbitais puros, estavam assim distribuídos. O S, 3P e um D. D que se encontrara vazio. 5 orbitais puro, 1, 2, 3, 4, 5 orbitais hibridizados na modalidade S, P3, D. Os elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 4 orbitais são orbitais chamados ligantes. Já este aqui é um orbital chamado antiligante. Estes 5 orbitais querem ficar o mais distante possível. Para tanto, recorreremos à figura geométrica de 2 pirâmides que compartilham uma mesma base, uma base que corresponde a um triângulo. Este orbital antiligante, ele está posicionado no plano do triângulo. Aqui está, então, o par deslocalizado e agora as ligações. Flúor, flúor, flúor e outro flúor. E aqui no centro, o núcleo do átomo de enxofre.
Vou rotacionar esta estrutura para que percebamos melhor a sua geometria. Os ângulos entre esses dois átomos de flúor, o ângulo é de aproximadamente 120 graus. Já entre este átomo de flúor e este outro, acompanhe. A angulação é de 90 graus. 90 graus. Um outro ângulo, este de 180 graus, separa os dois átomos de flúores dispostos em uma mesma direção. As ligações são provenientes da sobreposição alinhada de orbitais híbridos sp3d do enxofre com o orbital p puro do flúor. A geometria desta molécula é chamada tetraédrica distorcida. Geometria tetraédrica distorcida, conhecida comumente como gangorra, visto que lembra uma gangorra de parque infantil. 10ª. Tetafluoreto de xenônio. Xenônio é um gás nobre, portanto, tem 8 elétrons em seu último nível. Flúor, 7 elétrons. O somatório dos elétrons, 7 vezes 4, 28, com 8, 36 elétrons. Xenônio, átomo central, aqui estão os seus 4 ligantes. Completando o octeto dos ligantes. Utilizamos 8, 16, 24, 32. A diferença para 36 são 4 elétrons. Devemos dispor estes 4 elétrons como pares deslocalizados do xenônio. Fórmula estrutural sem pretensão de geometria. Contando domínios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O xenônio conseguiu o êxito de se ligar com 4 flúor, pois hibridizou 6 orbitais puros, um S, 3p e 2ds, dispondo os elétrons nos outrora orbitais puros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hibridização, 1s, 3p's e 2d. 6 puros, 6 híbridos. 6 orbitais na modalidade sp3d2. Dispondo os elétrons em cada um desses orbitais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 deles são orbitais ligantes, já 2 deles são orbitais antiligantes. 6 orbitais querem ficar o mais distante possível um do outro. Portanto, cada um deles irá apontar, se direcionar para os vértices de um octaedro. Então, no centro deste quadrado está o núcleo do xenônio. E agora a pergunta: estes orbitais antiligantes ocupam o plano do quadrado ou estão dispostos perpendicularmente ao mesmo? Estão dispostos perpendicularmente ao mesmo. E agora os pares de elétrons deslocalizados. Um flúor, outro flúor, um outro flúor e um outro flúor. Ângulo das ligações:
90 graus. Cada uma dessas ligações é proveniente da sobreposição alinhada de um orbital hibridizado em sp3d2 do xenônio com um orbital p puro do flúor. Geometria da molécula é a plana quadrada. Trifluoreto de cloro. O cloro, 7 elétrons. O flúor também em seu último nível. O somatório desses elétrons são 7 vezes 3, 21, com 7, 28. O cloro é o átomo central. Seus 3 ligantes são os átomos de flúor. O par de elétrons destinado a ligá-los, completando o octeto dos ligantes. 8, 16, 24. A diferença para 28 são 4 elétrons. Esses 4 elétrons devem pertencer unicamente ao átomo de cloro. Fórmula estrutural sem se preocupar com a geometria. Contando domínios. 1, 2, 3, 4, 5. 5 domínios, o cloro precisou hibridizar 5 orbitais puros, quais sejam um S, 3 Ps e um D, distribuindo os elétrons nos outroras orbitais puro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hibridizando, então, um S, 3 Ps e um D. 5 puros, 5 híbridos. Na modalidade sp3d, preenchendo os orbitais hibridizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estes 3 são orbitais ligantes, já estes 2 são orbitais antiligantes. Os orbitais querem ficar o mais distante possível, são 5 orbitais. A figura que nos remete é a de uma bipirâmide de base triangular. Aqui está a base compartilhada por estas duas pirâmides. Estes orbitais antiligantes ocupam o plano do triângulo ou se encontram perpendicular ao mesmo? Eles ocupam o plano do triângulo. Aqui está o par deslocalizado de um, par deslocalizado do outro. O átomo de cloro aqui no centro, o de flúor aqui, o outro aqui e o outro aqui. Vou girar esta molécula, o cloro, o átomo de flúor da esquerda, o da direita, e este aqui para baixo. Os pares. Duas das 3 ligações estão afastadas por um ângulo de 90 graus e uma terceira por um ângulo de 180 graus. Cada ligação foi constituída pela sobreposição alinhada de um orbital híbrido sp3d do cloro com um orbital p puro do flúor. Definindo a geometria, é a chamada formato de T. Geometria, formato de T. 12º, trata-se do íon amônio. O nitrogênio tem 5 elétrons em seu último nível, cada hidrogênio 1 elétron. O somatório desses elétrons resulta em 5 mais 4 vezes 1, 4, 9. Acontece que
este íon apresenta uma carga positiva, ou seja, tem um elétron a menos. Vamos retirar, então, deste subtotal 9 menos 1, 8 elétrons. O nitrogênio é o central. Aqui estão seus ligantes. Um par de elétrons a fim de conectá-los. O hidrogênio não completa um octeto. Dos 8 elétrons, já utilizamos os 8, porém foram suficientes para completar o octeto do nitrogênio. Fórmula estrutural sem se preocupar com a geometria. Contando domínios. 1, 2, 3, 4. O nitrogênio, a fim de que pudesse se ligar com estes 4 hidrogênios, hibridizou seus orbitais s e 3p's. Vamos distribuir os elétrons nos outrora orbitais puros. 2, 3, 4, 5. 1s com 3p's, 4 orbitais puros, 4 orbitais híbridos, na modalidade sp3. Alocando os elétrons nesses orbitais hibridizados, 1, 2, 3, 4, 5. No primeiro momento, poderíamos ter imaginado que este orbital é um antiligante. Mas isso não está correto. Não são 4 hidrogênios que o nitrogênio se liga. Portanto, este orbital vai se conectar a um hidrogênio, esse a outro e este aqui a outro. Então, esta hipótese aqui está descartada. São todos orbitais ligantes. 4 orbitais nos remete à construção de um tetraedro. O nitrogênio no centro, ligado a 4 hidrogênios. Essas ligações estão separadas por um ângulo de 109 graus e 50 minutos, e todas elas vieram da sobreposição alinhada de um orbital hibridizado em sp3 do nitrogênio, juntamente com um orbital s puro do hidrogênio. Geometria tetraédrica.